Eleições 2022. O ex-governador de São Paulo, João Dória, não descarta judicializar a questão com base no resultado da vitória das prévias tucanas em novembro. A gente conversa agora com a Camila Yunes, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Camila, bem-vinda novamente aqui ao Jornal da Manhã. Camila, será mesmo que João Dória vai jogar a toalha? Não vai mesmo fazer parte dessa chapa presidencial da terceira via? Lembrando que nesta segunda-feira, João Dória vai receber a cúpula tucana aqui em São Paulo. Olha, Maicon, esse é um assunto que, como se diz na expressão popular, ainda vai dar muito pano para manga, porque é uma situação ainda muito conturbada, né? Puxa de lá, puxa de cá. Tem uma tentativa por parte de alguns membros da alta cúpula do PSDB em colocar Simone Tebet como esse nome para encabeçar a terceira via, mas ainda tudo muito incerto. Como você bem destacou, amanhã tem a expectativa dessa reunião entre o ex-governador de São Paulo, João Dória, e membros da cúpula do PSDB, que acontece amanhã aqui na capital paulista. Essa reunião, melhor dizendo, deveria já ter acontecido na semana passada, mas por conta de incompatibilidades nas agendas, ficou então marcado para amanhã. E João Dória tem se mostrado muito insatisfeito com relação a esse posicionamento que alguns membros da cúpula do PSDB têm tomado. Ele fala que, inclusive nessa última avaliação que teve, nessa última pesquisa do IPESP, ele teve 4% das intenções de voto, Simone Tebet teve 2%, um pouco descontente com esses rumos que têm sido tomados na legenda. E ele fala sobre essa possibilidade de judicializar o processo, caso ele seja abandonado pelo PSDB, assim, num sentido assim, na semana passada ele inclusive enviou uma carta ao presidente do PSDB, Bruno Araújo, reafirmando a intenção dele de ser pré-candidato à presidência da República nessas eleições de 2022, falou sobre essa possibilidade de judicializar toda a questão. Ele inclusive tem apoio, né, de outros tucanos neste assunto. O PSDB está dividido com relação a esse tema. Na semana passada, inclusive, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ele saiu em defesa de João Dória. Pelas redes sociais, ele disse que Dória estava certo em tentar manter a candidatura dele, que ele venceu as prévias no partido. Inclusive, essa não foi a primeira vez que a FHC saiu em defesa de João Dória. Então, é uma questão, um assunto ainda muito delicado. 3 dias atrás, também nas redes sociais, João Dória disse que todo o momento de diálogo, esse momento, ele é de diálogo no projeto de construção política e que deve ser priorizado o Brasil e os brasileiros. Então, a gente vê ainda esses passos, essa dificuldade no PSDB, na terceira via como um todo, de consolidar esse nome de terceira via, que não quer nem o ex-presidente Lula, nem o presidente Jair Bolsonaro assumindo aí o poder. Então, a terceira via com essa dificuldade de consolidar o nome e também esse racha no PSDB. Mas vamos ver como será, então, essa reunião que a gente tem expectativa para acontecer amanhã aqui na capital paulista entre o ex-governador João Dória e líderes do PSDB. Maicon. Muito obrigado, Camila Yunes. Assunto para Roberto Mota. Mota, vamos analisar esse assunto chamado PSDB, terceira via. Essa semana, Mota, eu conversei com o ex-governador de São Paulo, João Dória. Inclusive, até depois gravei e fiz uma entrevista com o tesoureiro do PSDB, que estava falando sobre essa crise e a possível judicialização. Amanhã nós vamos ter uma reunião da cúpula tucana aqui em São Paulo. A gente sabe que essa cúpula tucana, liderada por Bruno Araújo, que é o presidente nacional do partido, junto também com Aécio Neves. Quem não se lembra de Aécio Neves, né? Os mineiros não gostam nem de ouvir o nome do Aécio Neves. E agora, será mesmo que a Simone Tebet vai ganhar esse páreo aí dessa chapa presidencial com relação a João Dória? Eu vou adiantar para você que naquela pesquisa qualitativa e a quantitativa que a terceira via fez, os bastidores mostram e indicam de que João Dória tem a preferência do eleitorado no quesito de votação. Agora, em termos de rejeição, ele perde para Simone Tebet. Como que você avalia essa chapa presidencial da terceira via, já que o nome seria falado na sexta-feira e a terceira via foi lá e colocou o pé no freio? Pois é, Michael, o Dória teve uma trajetória
complicada, né? Pelo menos aos olhos dos eleitores. Muita gente se lembra que ele começou lá sua campanha para governador com Bolsodória, né? Uma combinação improvável, mas foi isso mesmo. O Dória pegou carona no presidente Bolsonaro para se eleger governador. E aí, logo no início da pandemia, ele fez questão de forçar um protagonismo em conflito direto com o presidente Bolsonaro. Existe uma frase muito comum na política que a política adora a traição, mas nunca perdoa o traidor. Então o Dória já ficou numa situação meio complicada. Aí o Dória entrou para essa turma da terceira via, cujo grande problema sempre é a falta de proposta, a falta do que dizer. Agora nós chegamos nessa etapa em que o Dória está aí, aparentemente, disputando com a senadora Simone Tebet a indicação para ser, né, o candidato presidencial da terceira via do bloco que não tem proposta. Essa observação que você fez quanto à rejeição é muito importante, né, porque por essa história toda que eu contei do Dória aqui, é natural que ele tenha uma rejeição, né, que muita gente olhe para ele e diga, poxa, esse cara não sabe o que quer, esse cara traiu pessoas próximas dele, enquanto a senadora Simone Tebet seria um rosto novo, né? Uma mulher, traz uma novidade nesse processo. A gente viu também, não faz muito tempo, o ex-presidiário Lula se referindo de forma bastante pejorativa ao Dória, e a resposta do Dória foi uma resposta suave, né? Estava implícito na resposta um convite para sentar e bater um papo e se entender, quase que parecia um convite para sentar e compor uma chapa, né? A situação do PSDB também não é ajudada pela decisão do ex-PSDBista Alckmin de se mudar para o PSB e ser vice na chapa do Lula. Então, isso tudo forma um caldo muito complicado. Tomara que nessa conversa do Dória com o PSDB, ele consiga entender esse contexto, porque talvez lhe seja oferecida uma saída honrosa desse lugar terrivelmente complicado, Maicon, onde ele próprio se colocou.